Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito polêmico, se precisa de experiência para conseguir a primeira vaga. Quero estar falando um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você está gostando, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos. Vamos lá, pessoal. Esse é um tema muito polêmico porque, de fato, o mercado de tecnologia hoje, a gente vê muitas vagas com algumas descrições que não fazem sentido. E eu vou mostrar aqui até alguns exemplos aqui de coisas que eu já vi, por exemplo, sobre vagas para iniciantes, a primeira vaga, e que muitas vezes, cara, não faz sentido nenhum. Eu quero estar trazendo esses tópicos para você entender o que faz sentido, até para você entender se realmente é uma empresa que faz sentido você se aplicar nessa vaga ou não. Beleza? Vamos lá, pessoal. Com relação à experiência para conseguir a primeira vaga, normalmente a primeira vaga está naquela linha do estágio ou de uma vaga júnior, tá? E o que eu já vi hoje dentro do mercado de tecnologia, né? Vagas júnior pedindo experiência no Oracle 10, 11, 12, 19. E aí você começa a pensar, o Oracle 10G, foi lançado há muitos anos atrás. O Oracle 11G também. Todas essas versões 10, 11, 12 já tem mais de 10 anos que elas foram lançadas. Tá? Então, quando você está pedindo experiência em diversos SGBDs, a conta não fecha. Tá? Você está falando de releases muito antigas, e principalmente para uma vaga de júnior, cara, já começa a não fazer sentido. Tá? E o júnior, normalmente, não vai ter esse tempo de conseguir mexer em tantas versões assim. Então, são vagas que a gente já começa a olhar se realmente a empresa está sabendo descrever a vaga. E o que a gente mais vê, inclusive dentro dos nossos mentorados, são pessoas que se aplicam em algumas vagas, em algumas empresas, depois que entram, a demanda muda totalmente. Então, existem algumas empresas que a gente já consegue identificar essa característica de uma vaga que vai ter muitas surpresas pela sua descrição. Tá? Já vi vagas para júnior, por exemplo, pedindo certificações. Cara, não faz sentido. Então, normalmente, para a primeira vaga, sendo estágio ou júnior, são vagas para iniciantes. O que pode exigir normalmente? Tá? Não vai exigir 3 anos de experiência, 5 anos de experiência em versões específicas lançadas há muitos anos atrás. Tá? O que normalmente vai pedir é se você sabe executar algum tipo de atividade. Tá? Qual que é o nível de conhecimento que você tem básico para poder atender aquela vaga, aqueles requisitos. Tá? Então, normalmente, a gente consegue ver uma descrição de uma vaga júnior, uma vaga iniciante, na sua primeira vaga, uma descrição onde vai mostrar as atividades iniciantes. Instalação, criação de usuários, privilégios, algumas questões relacionadas à linguagem SQL. Isso sim pode ser cobrado na primeira vaga, mas não uma experiência prévia. Tá? Então, se você estiver pesquisando uma vaga ali no LinkedIn e já está vendo algum tipo de situação desse jeito, que a vaga júnior está pedindo uma experiência de 1, 2, 3 anos, cara, opa. Normalmente, a vaga de júnior até pode pedir, muitas vezes, um ano de experiência, que às vezes é um cara que saiu júnior de uma empresa e está indo para outra empresa como júnior. Pode ser que ele mude simplesmente de empresa no mesmo cargo de júnior. Mas quando começa a exigir um pouco mais, certificação, muitos requisitos ali com relação à experiência, a versões anteriores, cara, isso normalmente é uma empresa que não é adequada. E o que eu normalmente falo dentro da nossa mentoria, dentro dos nossos programas, é que você não precisa aceitar toda vaga que chega para você. Então, normalmente, o processo de entrevistas, o processo seletivo, ele é um processo que a empresa está conhecendo o candidato e o candidato está conhecendo a empresa. E não necessariamente porque chegou uma oferta para você, uma proposta, de fato, que você precisa aceitar. Tá? Então, é interessante você também analisar se realmente essa empresa faz sentido ou não. Tá? Então, a gente consegue ver realmente nesse mercado de tecnologia muitas empresas que não sabem descrever muito bem as vagas, que começa a pedir coisa demais. Muito cuidado com isso. São empresas realmente que você deve tomar um cuidado e que muitas vezes não precisa nem aplicar nesse tipo de vaga. Tá? E esse tipo de filtro que a gente faz, inclusive, dentro da nossa mentoria. Eu ajudo a selecionar, a entender se realmente essa vaga é uma vaga interessante para o seu momento ou não. E muitas vezes, sem experiência, é muito difícil você ter esse tipo de entendimento, você ter, de fato, esse tipo de critério, esse tipo de sensibilidade de entender se realmente é uma vaga interessante. Então, por isso que é interessante você conversar com pessoas que já estão no mercado,
pessoas que já passaram por muitas vagas, pessoas que contratam, pessoas que realmente fazem parte de um grupo de pessoas ali que já viram muitas vagas júnior, muitas vagas iniciantes, para que você consiga entender qual é a melhor vaga para você ou não. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para você. Então, você não precisa nem se aplicar, saiba analisar, entenda os critérios ali, realmente que estão pedindo para a primeira vaga, se faz sentido ou não. Beleza? Lembrando, pessoal, essa semana agora, na próxima semana, vai acontecer mais um evento gratuito, que é uma Masterclass sobre Performance Tuning. Se você é um profissional que está no nível júnior, está ali na sua primeira vaga hoje e quer, muitas vezes, já começar a ver um nível a mais, um nível um pouco mais avançado, quer se destacar, de repente, essa Masterclass de Performance pode ser muito interessante para você. Clica aqui na descrição desse vídeo para poder realmente se cadastrar nesse evento gratuito. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas nossas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!